Vistas, etc. Os acusados Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis foram pronunciados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, com relação à vítima Marcel Costa Hernandes, Colombo, e ainda no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, combinado com o artigo 73, em relação à vítima Tiago do Nascimento Bento, todos do Código Penal. Pronunciado também Rafael Antunes Vieira, no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por conexão. Isto porque, segundo a acusação, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 0h10, no estabelecimento Cachaçaria Brasil, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618, centro, nesta capital, Joanil efetuou tiros de pistola em, segunda acusação, em Marcel Costa Hernandes Colombo, causando-lhe a morte. A denúncia destaca que, na mesma ocasião, por erro de execução, um dos tiros desviou e atingiu também Tiago do Nascimento Bento, causando lesões corporais leves. Indica a denúncia que Joanil agiu auxiliado por Marcelo Rios, José Moreira e Everaldo, bem como a mando de Jamil Nami e Jamil Nami Filho, os quais concorreram para homicídio e tentativa de homicídio, cada qual na medida de sua colaboração. Descreve que Jamil Nami e Jamil Nami Filho eram os líderes de um grupo integrado pelos demais e que atuavam na prática de ilícitos. Frisa que Marcelo Rios era pessoa de confiança dos líderes e um dos responsáveis por receber ordens e repassá-las aos demais. Imputa a José Moreira e Joanil as funções de executores. Narra que Everaldo e Rafael atuavam em um núcleo de atividades de apoio, auxiliando os homens de confiança, dando o suporte necessário. Resume que pai e filho, respectivamente, Jamil Nami e Jamil Nami Filho, foram os mandantes do homicídio de Marcel. José Moreira e Everaldo, os intermediários, e Joanil, o responsável pela execução. No que toca a Rafael, foi responsável por ocultar a arma de fogo utilizada nesses delitos. De certo é que se valeram de recursos que dificultou a defesa das vítimas, à medida em que Marcel foi morto com características de pistolagem. Joanil teria se deslocado até o bar, Cachaçaria, onde aquele bebia com amigos, inclusive Tiago, e subitamente, sem que percebesse, se aproximou e efetuou os disparos pelas costas, atingindo também, por erro, na execução Tiago. Destaca que Jamil Nami e Jamil Nami Filho agiram por motivo torpe, visto que mandaram matá-lo em razão de vingança por agressão praticada por Marcel em desfavor de Jamil Filho. Sublinha que Marcelo Rios e Everaldo, juntamente com os co-denunciados Joanil e José Moreira, também agiram por motivo torpe, já que cometeram os crimes no exercício das atividades de organização criminosa armada da qual faziam parte, matando terceira pessoa contra a qual não tinham qualquer pendência. Saliento por oportuno que Jamil Nami e José Moreira Freires tiveram extintas suas punibilidades em razão de suas mortes, bem como quanto a Joanil, o processo e o prazo prescricional encontram-se suspensos nos termos que dispõe o artigo 366 do CPP, autos apensos do mutal, desmembrados. Assim que Joanil for preso, o processo retomará o andamento. Nesta data, submetidos a julgamento. Os promotores de justiça requereram a condenação no homicídio qualificado e na tentativa de homicídio qualificada nos termos da pronúncia. Outro sim, a promotora Luciana requereu a prisão preventiva dos acusados com base na recente decisão do STF por ser vinculante. Jamil Nami Filho sustentou a tese de absolvição pela negativa de autoria ou absolvição genérica. No mesmo sentido, foi o pedido de Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis. Já o advogado de Rafael Antunes Vieira
Ian de Assis Sórtica sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença, por maioria de votos revelados, em resumo, condenou os acusados Jamil Nami, Marcelo Rios e Everaldo no homicídio da vítima Marcel Colombo, absolvendo, todavia, na tentativa de homicídio em relação à vítima Tiago, que foi atingida na perna por um tiro que se desviou da trajetória. Também condenou o acusado Rafael nos termos da pronúncia. Nenhum dos réus confessou na polícia e em juízo. Posto isto, e observando a decisão do Conselho de Sentença, condeno Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, em relação à vítima Marcel Costa Hernandes Colombo. Item 2. Absolvo-os do crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Tiago do Nascimento Bento, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP. Item 3. Condeno ainda Rafael Antunes Vieira no artigo 14 da Lei 10.826/3. Passa a fixar a pena. Sistema trifásico, artigo 68 do Código Penal. Primeiro, em relação a Jamil Nami Filho, e quanto ao crime contra a vítima Marcel Hernandes Colombo. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis. Em que pesem os processos a que responde, conforme consta no dossiê de florestais, não podem ser considerados antecedentes criminais. A culpabilidade é reprovável, vez que foi um dos mandantes do crime, no qual foram desferidos ao menos 5 tiros em Marcel. Ainda providenciou a arma, aliás, dentre muitas que foram encontradas na casa das armas, como, por exemplo, pistolas, revólveres, fuzis, embora a arma deste crime não foi encontrada. Se não bastasse, o executor, a seu mando, monitorou os passos da vítima até encontrá-la no bar Cachaçaria Brasil, inclusive local muito frequentado por universitários, o que bem demonstrou a sua vontade de matá-lo. Logo, dolo com essa dimensão não pode ter o mesmo tratamento penal brando de outro acusado que age com menor intensidade. O motivo e as circunstâncias do crime, motivo torpe e recurso à defesa da vítima, foram reconhecidas pelos jurados como qualificadoras. Assim, o motivo qualifica o delito e a outra será apreciada como circunstância judicial. Nesse tomo, o modus operandi adotado pelo executor, agindo a mando do referido acusado, surpreendeu Marcel, atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação. O crime é assemelhado com uma execução pistolagem. A conduta social e personalidade são normais. Era empresário, trabalhava, etc. As consequências do crime superaram a normalidade na medida em que Marcel, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha infante. A vítima contribuiu para o fato, pois provocou o acusado na boate Vale Pambi, pegando gelo do balde por 2 vezes sem ser autorizado e ter liberdade para tanto, e ainda o agrediu com socos a ponto de sangrar o nariz do acusado, daí gerando a revolta e posterior do crime. Tanto é verdade a provocação que este foi denunciado por motivo torpe. Importante registrar que tem até vídeos revelando a personalidade da vítima, arrogante, prevalecida, etc. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob a influência da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima na forma acima descrita, lembrando que esta atenuante abrange também situações de fatos ocorridas antes do crime. Assim, fica condenada em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a pena de 15 anos de reclusão. Registro por oportuno que a pena supracitada é inferior à do crime fixado para a outra vítima, Matheus Coutinho, onde foi condenado a 20 anos autos no tal.
porquanto crimes em circunstâncias totalmente diferentes, a começar que naquele processo houve erro sobre a pessoa, crime com fuzil, jovem totalmente inocente que morreu em lugar do pai, universitário, etc., havendo um acréscimo de pena apenas por conta do crime conexo de porte de arma de fogo. O regime de pena de Jamil é o fechado. Prosseguindo, passo a dosimetria dos crimes do crime praticado por Marcelo Rios, inicialmente, no caso do homicídio de Marcelo. Primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis, em que pese os processos a que responde, conforme o dossiê de florestais, não podem ser considerados portador de antecedentes, conforme decisões dos tribunais. A culpabilidade reprovável, dolo intenso, vez que recebendo ordens diretamente dos mandantes, atuou como um dos intermediários, inclusive pegou a arma de Jamil e repassou para o executor, no qual foram desferidos os tiros na vítima. O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras, assim o motivo qualifica o delito, a outra será apreciada como circunstância judicial. Neste passo, o modus operandi adotado pelo executor, que se encontra foragido, o qual agindo a mando e sob a intermediação do referido acusado, surpreendeu Marcelo atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar reação, circunstância que se comunica. Quanto à conduta social, a personalidade verifica que apresenta passagens e condenações, as quais deixam de valorar negativamente por conta dos entendimentos dos tribunais superiores. As consequências do crime superam a normalidade na medida em que Marcelo, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha. A vítima, conforme acima fundamentado, deu causa a este crime, provocando Jamil Nami, patrão de Marcelo Rios. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão, também 18 anos de reclusão, igual a de Jamil Nami Filho. Na segunda fase, reduz um sexto pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob influência, tomar as dores do mandante Jamil Nami Filho. Essa circunstância subjetiva, obviamente, se comunica. Assim fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcelo a 15 anos de reclusão. O regime de pena de Marcelo Rios também é o fechado. Na sequência, promova a dosimetria do crime cometido por Everaldo Monteiro de Assis. Na primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis, embora consta do dossiê de florestais, foi condenado definitivamente por posse irregular de arma de fogo, executação, auto no tal, isso não pode ser considerado como antecedente. A culpabilidade é normal, consistindo no fato de fazer levantamento aproveitando as facilidades de acesso a banco de dados públicos sobre a vida da vítima em razão do cargo de agente de Polícia Federal. O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras, assim o motivo qualifica e a outra apreciada como circunstância judicial. O modus operandi já foi mencionado acima, a conduta social e a personalidade são normais, as consequências já constam também acima, a vítima contribuiu para o fato enquanto, segundo consta, provocou o acusado Jamil na boate, ainda o agrediu com socos, daí gerando o crime, tendo até vídeos juntados pela defesa que revelam a sua personalidade. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 15 anos de reclusão. Esta pena é menor do que a dos acusados Jamil Nami e Marcelo, tendo em vista dolos diferentes. Na segunda fase, reduz um sexto pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter aderido às dores do amigo Jamil Nami Filho. Na terceira fase, embora não foi sustentado em plenário pela defesa
verifico, por dever de ofício, estar presente uma causa especial de diminuição de pena a seu favor, consistindo, por óbvio, na menor participação dos crimes. Aliás, o próprio quesito que o incrimina tem a seguinte redação: entre aspas, o acusado Everaldo concorreu para o fato descrito acima, fornecendo informações sobre a vítima Marcel. Assim, a culpabilidade afeta a dosimetria da pena, competindo ao juiz que analisa, ainda que de ofício, e reconheça em face do artigo 29 do Código Penal, na medida de sua menor participação. Nesse passo, reduz 1/3 da reprimenda, da reclusão. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão. O regime de pena de Everaldo também é o fechado. O crime de homicídio qualificado é hediondo. Por fim, passo a análise do crime de ocultar arma de fogo por parte de Rafael. Primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 também não lhe são favoráveis, em que pese os processos que respondem não podem ser considerados antecedentes, segundo os tribunais, a culpabilidade é reprovável. Enfim, aqui no final, levando em consideração, eu fixo a pena a ele, pena base, em 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa a 1/30 avos do salário mínimo. O regime de pena do Rafael é o aberto. Finalizando aqui, por outro lado, Dr. João, posso tomar um dedo aqui? Tá bom. Por outro lado, acolho em parte o pedido de prisão preventiva supracitado feito pela promotora Luciana do Amaral Rabelo, considerando que houve condenação pelo Tribunal do Júri, estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação a Jamil Nome Filho e Marcelo Rios. Logo, decreto suas prisões porquanto estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, lembrando que já se encontram presos por outros crimes, inclusive de homicídio que tramitou nesta vara autos número tal. Fica por indeferido o pedido em relação a Everaldo, porque não estão presentes tais requisitos. A decisão do STF apenas tornou inconstitucional os 15 anos contidos no artigo 492, inciso 1, alíneas E do Código de Processo Penal. No caso da leitura da decisão do STF, até que haja melhor interpretação, pode-se decretar prisão preventiva por qualquer pena imposta no Tribunal do Júri. Porém, o artigo condiciona que devem estar presentes também os mencionados requisitos. Em resumo, até que haja uma melhor interpretação da recente decisão do STF, aparentam ser cumulativos, a saber, 1. Condenação feita pelo Tribunal do Júri e 2. Estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Prova da ausência de tais requisitos se visualiza no fato de que, não obstante o Tribunal de Justiça condená-lo a 11 anos e 6 meses de reclusão, não a decretou. Ademais da mencionada leitura, em nenhum momento o órgão supremo declarou inconstitucional a frase do dispositivo em exame, entre aspas, ser presentes os requisitos da prisão preventiva. Logo, poderá recorrer em liberdade até confirmação do Tribunal de Justiça. O acusado Rafael também poderá continuar a responder o processo em liberdade, até porque o crime a que foi condenado foi ocultar arma de fogo e ausência dos requisitos da preventiva. Aliás, se fosse aplicar o raciocínio do STF, até para ele teria que decretar a prisão preventiva. Expressa-se os mandados de prisão em desfavor de Jamil e Marcelo Rios. No tocante à indenização, em razão de serem vários acusados, cada qual com participação diferente nos crimes em situações financeiras diversas, deixo para as vítimas ingressarem no juízo civil com o objetivo de discutir o valor da indenização pelos danos morais. Condeno-os ao pagamento das custas. O instrumento do crime de pistola não foi apreendido. No mais, quanto aos objetos que se encontram apreendidos nos autos, deixo determinar a destruição, uma vez que ainda existe o réu a ser julgado, que é o Joanil, se encontra foragido, com o trânsito em julgado da sentença. Item A. Com o efeito da condenação,
declara a perda do cargo do Everaldo, tendo em vista a impossibilidade de cumprir o quanto da pena supracitada, trabalhando além de ser incompatível com o exercício do cargo de agente de Polícia Federal, sem dizer que é crime hediondo. Item B. Face as comunicações necessárias, sentença publicada em plenário, sendo todos ativados.